Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Adeline, sou fisioterapeuta, sou graduada há 15 anos pelo Centro Universitário São Camilo, na cidade de São Paulo. Ainda na faculdade, eu tive certeza que eu gostaria de seguir na área de saúde da mulher, na fisioterapia pélvica, trabalhar com ginecologia, com obstetrícia. Foi durante uma aula, inclusive, de uroginecologia e obstetrícia, assistindo o vídeo de um parto que eu tive certeza absoluta que era essa área que eu gostaria de seguir. Era uma área infinitamente nova, né? Se falava muito pouco sobre a fisioterapia pélvica na época em que eu comecei a estudar essa disciplina. E eu fiquei encantada com todas as possibilidades, com tudo que a gente pode oferecer para as pacientes. E dali em diante, então, eu decidi que eu iria me aprofundar mais, estudar um pouco mais sobre a área, até que eu pudesse, de fato, ingressar numa pós-graduação. Quando eu concluí a universidade, eu fui convidada para fazer o curso de pós-graduação na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Era um curso bastante extenso, era um curso de período integral, e lá eu tive a oportunidade de passar por vários ambulatórios, de trabalhar com dor pélvica crônica, de passar pelo ambulatório de uro, depois de urologia também, o ambulatório de sexualidade e o ambulatório de obstetrícia. E aí devagarzinho eu fui então buscando outros recursos também, como a acupuntura, o RPG, o pilates, a liberação miofascial, para conseguir oferecer um trabalho mais completo e bem abrangente para as minhas pacientes. Então são 15 anos, né, de atuação como fisioterapeuta, 14 anos já na área de saúde da mulher. Eu nunca me arrependi de ter escolhido essa área. Eu sou realmente muito apaixonada. Eu fui buscar o curso de Pilates, inclusive, para trabalhar com mulheres que tinham incontinência urinária, com gestantes, e acabei me apaixonando pelo método também, que hoje também é um carro-chefe, né? Mas 90% da minha atuação hoje de consultório é nessa área tão linda. A gente vai conseguindo consolidar o nosso trabalho. Eu me mudei de cidade, hoje eu moro em Santos. E devagarzinho aqui eu fui ganhando reconhecimento profissional, reconhecimento de algumas médicas e tenho desenvolvido um trabalho muito, muito lindo, com muita dedicação, tenho resultados excelentes aqui no consultório e hoje eu vou dividir com vocês um caso clínico, e eu escolhi essa paciente porque ela de fato representou para mim um grande desafio profissional. Se não o maior desafio da minha carreira até hoje. Ela me mostrou, na verdade, que muitas vezes o que a gente precisa é de um pouco de feeling também, de acreditar na gente, acreditar na nossa prática e para poder oferecer o que aquela paciente precisa, que nem sempre a resposta vai estar num livro, vai estar num artigo, ou se a gente vai conseguir buscar isso em algum outro banco de dados, a resposta vai estar dentro da gente. Com o tempo a gente vai conseguindo acreditar mais na nossa capacidade e essa paciente fez de fato isso comigo. Então por isso que eu gostaria de dividir isso com vocês. Ela tem 65 anos, ela teve 3 gestações, 3 partos normais, e ela me procurou com uma queixa de perda urinária pós-cirúrgica, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês a história dela. Há 10 anos atrás, mais ou menos, ela precisou fazer a colocada do sling, fazer a cirurgia de sling. Na verdade foi uma cirurgia, na minha opinião, mal recomendada, porque ela tinha uma perda urinária aos esforços, mas era uma perda pequena, e o médico acabou levando essa paciente para a cirurgia. Ela fez a colocação do sling, colocou a tela, né? E 5 anos depois ela passou a ter alguns desconfortos e essa perda urinária continuava acontecendo ainda, e nós sabemos que ela tinha que ter feito fisioterapia para fortalecer esse assoalho pélvico, mesmo que o caso fosse cirúrgico. A fisioterapia é recomendada antes da cirurgia, depois da cirurgia isso não aconteceu. Pois bem, ela acabou fazendo quadros de retenção urinária, seguidos de perdas urinárias também, infecção urinária de repetição,
E no último ano, em 2019, 2020, ela precisou ser internada às pressas com um quadro de bexigoma, né, de retenção urinária. E durante a cirurgia, eles detectaram que a tela estava grudada na uretra dela. Ela teve uma rejeição desse material e a tela desceu e se alojou em cima da uretra dela. É um caso super raro, eu nunca tinha ouvido falar. E a cirurgia foi muito dura. Eles mexeram demais no esfíncter, na uretra, então ela teve algumas lesões que com certeza serão permanentes, né? Eu preciso de alguns exames ainda para que a gente possa comprovar essas lesões. Mas o pós-operatório dela foi muito difícil, ela ficou sondada por praticamente uma semana, e quando eles tiraram essa sonda e ela foi para casa, ela não tinha nenhuma continência urinária, nenhuma. Ela precisava usar fralda porque ela perdia a urina o tempo todo. O tempo todo. A bexiga dela não era capaz de fazer a retenção da urina, não segurava nenhum volume urinário, então ela perdia urina o tempo todo. E ela entrou em contato comigo em maio do ano passado. Nós estávamos em quarentena, no meio de uma pandemia, e ela me procurou por indicação de uma grande amiga, e foi um caso em que eu precisei de fato acreditar muito que eu era capaz, porque os atendimentos online ainda eram uma grande novidade, né, para mim. Eu estava iniciando esses teleatendimentos e eu sabia que esse era um caso de uma paciente que eu tinha que atender presencialmente, porque ela precisava de eletroterapia. Eu precisava fazer uma avaliação mais detalhada, mas ela não estava disposta a sair de casa naquele momento. E eu também, porque estávamos todos, de fato, seguindo as regras que nós deveríamos permanecer em casa. Então eu conversei bastante com ela por vídeo, colhi bastante da história, mas eu não tinha muito recurso, exame, porque ela foi internada às pressas. Então assim, ela não tinha um exame aerodinâmico, ela não tinha um ultrassom das vias urinárias, e pouco foi explicado para ela também pós-cirurgia. Ela não tinha contato com o médico dela naquele momento para refazer exames também, porque ela também não iria a nenhum laboratório naquele momento. Então foi bem complicado. Eu tive que acreditar muito que eu ia conseguir ajudar essa paciente, mesmo que através da tela. Eu pedi para ela posicionar o celular na região, né, de frente para a vulva, na região do assoalho pélvico dela, com uma calça bem justinha, né? E fui solicitando que ela fizesse contrações e relaxasse, e eu fui conseguindo visualizar essas contrações. Pude perceber que ela tinha alguma consciência, alguma contração, o que foi incrível, né? Foi um alívio, porque então eu sabia que eu ia poder trabalhar com cinesioterapia, porque algumas pacientes chegam pra gente realmente com zero consciência perineal. Você solicita a contração e a contração não acontece, e graças a Deus ela tinha essa consciência. E então eu tracei um plano com ela, pedi que ela fosse minha parceira, que ela estivesse do meu lado nesse momento, porque ela também ia ter que fazer exercícios domiciliares, e que se a gente não desse as mãos para que o tratamento acontecesse, a gente não ia ter melhora. Eu precisava muito dela naquele momento. Na verdade, a gente sempre precisa que a paciente siga a rotina domiciliar também, mas esse caso era imprescindível, porque nós íamos fazer 2 sessões semanais, que era o que ela tinha condições de fazer naquele momento. Então eu precisava que ela se dedicasse com os exercícios e a cinesioterapia nos outros dias. E ela fez isso, e a gente conseguiu ir evoluindo. A evolução foi rápida. Rapidamente ela conseguiu já sair da fralda e passar para um absorvente noturno. Ela fazia exercícios 2 vezes por dia, exercícios de contração, exercícios de relaxamento também. E a gente foi ajustando com terapia comportamental, a ingesta de líquidos, quais líquidos ela ingeria. A gente teve que fazer também uma seleção melhor dos alimentos e os horários, porque ela tinha o hábito de ingerir muitas frutas cítricas, tomar muito suco de laranja, e a gente teve que ir diminuindo e cortando isso também. A cafeína no final do dia, ela tomava de vez em quando refrigerante. Então foi uma atuação bem intensa, com diário miccional, com terapia comportamental,
e os exercícios que a gente foi fazendo e fui monitorando, e ela me mandava feedback diariamente. Enfim, depois de um mês, a gente conseguiu passar com um absorvente tradicional e ela devagarzinho já começou a dar algumas saídas. Eu pedi para que ela desse nem que fosse uma volta no quarteirão para a gente sentir como que essa bexiga estava funcionando. E foi muito emocionante, inclusive, quando ela fez isso, porque ela conseguiu sair, dar essa volta no quarteirão, voltar para casa e ir ao banheiro fazer xixi sem ter nenhuma perda. Devagar essas pausas foram aumentando, esses períodos de intervalo entre uma micção e outra foram aumentando. Ela ia de 20 em 20 minutos, de meia em meia hora no banheiro, e a gente conseguiu espaçar isso para 1h30, 2 horas, e fui conseguindo devolver a qualidade de vida dessa mulher. Foi assim um desafio e um reconhecimento que eu acho que eu nunca vou esquecer. Em algum momento a gente sentiu que poderíamos nos encontrar presencialmente, então aí eu pude avaliar essa musculatura, pude avaliar direitinho essa consciência perineal, essa força, as fibras de endurance, as fibras de contração rápida, os reflexos. A gente fez eletroestimulação e os resultados aí então foram ficando cada vez melhores, né? E, enfim, essa paciente hoje está aqui no meu espaço ainda. Hoje ela é minha aluna de Pilates. Ela evoluiu tudo que foi possível dentro do quadro dela. Ela precisou voltar no urologista depois e através de alguns exames a gente detectou realmente uma lesão esfincteriana, então talvez ela precise refazer a cirurgia, mas hoje eu digo a vocês que ela tem de volta a vida dela. Ela consegue, dentro de casa, ficar sem absorvente. Ela só utiliza quando ela vai sair, porque o absorvente nesse caso é a segurança dela. Eu também vejo um quadro de um pouco de urgência miccional em alguns momentos, fatores emocionais que influenciam muito, mas de modo geral essa recuperação girou em torno de 90%, e isso também foi um ensinamento para mim, que a fisioterapia também tem seus limites de acordo com o diagnóstico da paciente. E, enfim, foi um enorme aprendizado. Eu aprendi a fazer esse teleatendimento, eu pude ajudar a minha paciente. Hoje nós somos mais do que só fisioterapeuta e paciente, a gente acaba tendo esse laço. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a minha rotina envolve muitos casos, né? Eu trabalho com pacientes com cistite intersticial, com infecção urinária de repetição, com dor pélvica crônica, com disfunção sexual. Eu tenho muitas gravidinhas, eu também acompanho essas mulheres na sala de parto, que eu confesso a vocês que essa é uma área que faz meu coração disparar e eu amo estar na sala de parto. Esse é um outro desafio da nossa profissão também, dessa área. Isso rende um outro assunto, mas enfim, eu fico à disposição de vocês se vocês quiserem conhecer mais um pouco, conversar mais um pouco comigo sobre essa área, tá bom? Eu atendo hoje aqui em Santos, tenho consultório, então fico à disposição de todos vocês. Espero que vocês tenham se apaixonado um pouquinho também por essa área que é tão linda.